maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso para um tempo de paz e bênçãos, de comunhão e edificação espiritual. Tem início o culto do Senhor. E eu convido você a tomarmos parte juntos nesta santa assembleia em espírito e em verdade, invocando a bênção do nosso bom Deus sobre tudo aquilo que fizermos, sobre tudo o que dissermos e mesmo sobre nossos pensamentos, seja tudo para a sua glória eterna e para o bem dos seus escolhidos. Invocação, portanto, é o título do cântico que entoamos nesta hora, cântico de número 70 do Inário Evangélico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinzle e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Eu convido você à oração. Nesse espírito de adoração e louvor a Deus, nos volvemos ao alto e falamos com o Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, nos alegramos porque estás aqui presente junto aos nossos corações, tomando parte conosco neste ato que é maravilhoso. Pois por meio do culto que é teu, desfrutamos de um verdadeiro e transformador encontro contigo. E pela fé sentimos a tua presença junto a nós, comunicando-nos desde já toda a sorte de bênçãos espirituais. E alegres como estamos, transbordamos em adoração e louvor que tão somente a ti tributamos. Sim, pois tu és o Deus único e verdadeiro, és o Criador e o soberano Senhor de terra e céus que criastes, és o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa salvação, e a ti nós bendizemos infinitamente, Senhor, rogando-te que recebas as ofertas de adoração e louvor que ora a ti ensejamos, pois tudo fazemos na mediação do teu Cristo, que é Jesus, teu unigênito e amado Filho, nosso bendito Salvador. Amém. Jubilosos cantos entoamos a Deus nas vozes do coro Aideia Moraes, obra de Martin Shaw. Em espírito de adoração e louvor, acompanhemos o canto do coral.
Me convido a abrir a sua Bíblia para lermos juntos o Salmo de número 65. Salmo de número 65 se encontra no Antigo Testamento. Faremos a leitura de todo o Salmo, que diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu o fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O salmo que nós acabamos de ler fala da majestade de Deus e como Ele é poderoso e como Ele pode fazer todas as coisas. E uma das coisas que Ele faz é perdoar o nosso pecado, é derramar sobre nós graça e misericórdia. Por isso eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e, se puder, aí mesmo onde você está, ajoelhar-se, orar ao Senhor, confessando os seus pecados, confiando que Ele derramará mais uma vez perdão, graça e misericórdia. Oremos todos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, os teus filhos, Senhor, se colocam prostrados diante de Ti, porque sabemos da nossa necessidade de sermos perdoados. Sabemos que as nossas falhas, Senhor Deus, nos afastam de Ti e ferem a Tua santidade e pureza. Por isso, Senhor, queremos Te servir da melhor maneira e queremos, Pai, andar em conformidade com a Tua vontade. Reconhecemos, Senhor, que falhamos algumas vezes, mas não queremos, Senhor, permanecer no pecado. Por isso, os nossos joelhos se dobram para Te clamar por perdão. E o Senhor, que é Deus que sonda os corações, sabe que nos fazemos isso de forma sincera. Apesar das nossas limitações, queremos, Pai, Te servir. Somos Teus filhos, Senhor, não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo. E confiados nele, Senhor Deus, nós Te pedimos perdão. E Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu não rejeitas um coração contrito. O Senhor mesmo ouve as nossas tristes confissões e nos perdoa. E isso, Senhor, nos faz felizes, pois mais uma vez somos purificados. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos o mal, as ciladas do maligno e a tentação, para que possamos caminhar nesta terra como luzeiros de Cristo onde quer que estejamos. Te rogamos, Senhor Deus, ouve as nossas súplicas. Tende misericórdia de nós, nos nossos desafios, nos problemas que enfrentamos, nos planos que temos. Que o Senhor esteja à frente de tudo em todo o tempo, que Sua poderosa mão esteja ao nosso lado, nos auxiliando em nossas demandas. Ajuda-nos, ó Pai. Te fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. E convido a cantarmos juntos Um Nome Existe. Seja louvado, número 142, sobre a condução da maestrina Helen Heisley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Cantemos todos. Um nome existe em
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Sim, essa é uma verdade que nós temos experimentado todos os dias da nossa existência. Deus tem caminhado ao nosso lado e tem nos suprido de todas as formas. As nossas necessidades têm sido atendidas, não porque somos bons, porque somos melhores de quem quer que seja, mas simplesmente porque Deus nos ama. E Ele tem feito coisas extraordinárias em nós e por nós. Tem superado as nossas expectativas e ido muito além. Por isso, para nós, trazer dízimos e ofertas ao gasofilácio é um privilégio. É uma forma de demonstrarmos a nossa gratidão e o reconhecimento de que somos abençoados por Deus. E fazemos isso com grande alegria. Por isso, participe deste momento também. Se envolva com o reino de Deus. Eu tenho certeza que você alegrará o coração do Senhor e ainda será muito abençoado. Feche seus olhos. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que se não for o Senhor, o que seria de nós? O Senhor tem caminhado ao nosso lado, tem estendido o seu braço poderoso em nosso favor. Tem atendido às nossas necessidades, melhor do que poderíamos imaginar, pois a Tua palavra nos ensina que o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, que sonda os corações, sabe sempre o que é melhor para nós. Te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem sido maravilhoso, tem sido benigno, bondoso. Continua ao nosso lado. Continua, Senhor Deus, a ter misericórdia de nós. Nós consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos esta oração no nome doce e santo de Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos abrindo juntos agora no Novo Testamento. Localize nele o Evangelho de Lucas. Lucas é fácil de encontrar, é o terceiro livro do Novo Testamento. Nós abrimos juntos em Lucas no capítulo de número 10. E a nossa leitura se estenderá desde o versículo 25 ao 37. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 10, lendo desde o versículo 25 ao 37, palavra que diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler é uma verdadeira pérola da Escritura, um texto que há muito ultrapassou os liames da fé cristã, um patrimônio universal, uma
preciosa lição assimilada em muitos ambientes por vezes muito distintos daquele da igreja. O texto nos traz a figura de um intérprete da lei, ou seja, um especialista no manuseio da Torá, e que, no intuito de provar a Jesus, ou seja, de colocá-lo à prova, faz-lhe uma indagação. Pergunta-lhe acerca do que deveria fazer para tornar-se herdeiro da vida eterna, ou bem mais sublime, mais elevado, a que alguém jamais poderia almejar. E a resposta do Mestre Jesus vem, primeiro, sob a forma de uma nova pergunta. Uma pergunta que aponta para a própria lei, na qual aquele homem supõe-se é especialista. Uma pergunta que aponta para a síntese de toda a lei, conforme os ensinamentos do próprio Jesus. Síntese esta que está ali condensada no chamado mandamento áureo, o mandamento do amor. Amor a Deus em primeiro lugar, mas cuja manifestação concreta se dá eminentemente no amor que exercemos para com os outros, para com o próximo, por assim dizer. E era precisamente aí onde aquele interlocutor pretendia desarmar a Jesus, colocá-lo em situação difícil, pois é a partir deste ponto que formula uma segunda questão, e a questão é esta: Mestre, e quem é o meu próximo? Quem é este a quem devo amar? Como quem diz, que características deve ele apresentar de modo que eu seja capaz de identificá-lo? Quem é este que deve se tornar objeto do meu amor, para que, por meio deste amor, cumpra-se a vontade de Deus para a minha vida? E é à guisa de respondê-lo que Jesus narra a célebre parábola do bom samaritano, uma das páginas mais conhecidas dos evangelhos, perante a qual nos é proposta uma questão muito mais pertinente e muito mais proveitosa do que aquela que o tal intérprete da lei fizera a Jesus. Ele indagara ao Mestre quem é o próximo a quem devemos amar. E Jesus, por meio da sua parábola, nos indaga de que maneira podemos nós nos fazermos próximos a outrem. Sim, pois isto é o que verdadeiramente importa a Jesus e importa àqueles que desejam fazer-se seguidores do Cristo. A resposta, portanto, a esta importante questão é dada pelo Mestre na figura do samaritano, que protagoniza a parábola por ele narrada. Uma parábola cujo enredo é bastante fácil de recordar, e o faço. Ela nos conta acerca de um homem cuja identidade nos é desconhecida e que, percorrendo a estrada que conecta Jerusalém a Jericó, vê-se vítima de ladrões, salteadores, que o assaltam e o agridem, e por fim o deixam à beira da estrada muitíssimo machucado, disse semi-morto. Casualmente vai passando por aquele lugar um sacerdote, e o sacerdote, notando-o ali, evita-o. De igual modo,
procede um levita, que vem logo a seguir, pelo mesmo caminho, evitando também o homem ferido. Ambos os personagens são representantes da religião oficial, por assim dizer. Tanto o sacerdote quanto o levita são figuras de destaque no contexto daquela sociedade e de sua cultura. Uma sociedade ou uma cultura determinadas pela religião. Sacerdotes e levitas são as figuras responsáveis pela liturgia do templo, ou seja, pelo culto e, portanto, figuras destacadas e de referência para todos. Mas sua conduta, até aqui, parece bastante distante de refletir o cumprimento do dito mandamento áureo da lei do amor. E é então que uma terceira figura é introduzida na narrativa, um terceiro passante, por assim dizer, e é precisamente a figura de um homem samaritano. E isto nos causa espanto, nos chama a atenção, porque os samaritanos eram objeto de muito preconceito e discriminação por parte dos judeus, sendo frequentemente desprezados por estes. Mas, em contrapartida, conforme o relato da parábola, é precisamente o samaritano quem socorre o homem ferido. É precisamente ele quem se faz próximo ao mesmo e o faz com destacado desprendimento, com notável generosidade. E a sua conduta vai se fazendo assim uma conduta exemplar, modelar. E nós, ao examinarmos o seu exemplo, tendo nele um modelo para o nosso próprio proceder, vamos encontrar na sua postura subsídios para entendermos de que modo podemos nós também nos fazermos próximos a outrem e dar cumprimento ao preceito divino, à sua lei áurea, ao sublime mandamento de amar. De acordo com o texto, tão logo entra em cena, o samaritano vê o homem ferido. Isso é muito significativo. Sim, porque, à luz do que se segue na história, depreende-se que o ato de ver aqui não se resume meramente à percepção visual. Não é apenas captar com os olhos ou com o sentido da visão. É antes perceber as coisas de um modo mais profundo, diria, é percebê-las com o coração. O homem ferido não foi visto pelo homem samaritano como um mero elemento da paisagem, como uma pedra, uma duna, um arbusto ou uma nuvem. Foi percebido como é um ser humano. E neste olhar, nesta percepção, vê-se o reconhecimento de um valor, eu diria, inigualável. O inigualável valor que somente a vida humana possui. Sim, este que é o bem mais precioso aos olhos de Deus, que criou o homem como algo muito distinto de todo o restante de sua criação, pois o formou à sua imagem e semelhança e, portanto, o distinguiu em natureza e valor de todas as demais obras suas. Sim, o ser humano, a única coisa pela qual Deus mesmo se permitiu morrer a fim de salvar. Em contraste com a indiferença
manifesta pelo sacerdote e pelo levita, o samaritano demonstra valorar de modo muito apropriado aquilo que aos olhos de Deus tem valor mais elevado e torna aquele homem objeto de sua viva atenção. Primeira lição acerca da conduta do samaritano é que ele vê o homem ferido, mas a sua conduta não se interrompe aí, nem poderia. A visão daquele homem ferido, um ser humano, talhado à imagem e semelhança de Deus, com todo o valor que lhe é inerente por ser humano, tal visão leva o samaritano a deter-se no seu caminho. E ele interrompe a sua caminhada, ele para. Nós não sabemos para onde ele está indo. Nós não sabemos de onde ele vem. Nós não sabemos se está apressado ou tranquilo, nem quais seriam as suas ocupações e preocupações. Nós desconhecemos a sua agenda. O que sabemos é que todos temos nossas agendas, interesses, compromissos, responsabilidades, afazeres. O texto não fala de alguém que estava vagando, mas de alguém que estava indo, e certamente para fazer algo. Mas independente daquilo que pretende fazer, de quais sejam suas ocupações e preocupações, do ritmo de sua caminhada ou do tempo de que dispõe, o fato é que aquele homem se detém. Ele interrompe a sua marcha e o faz em função de outrem. Ele detém a sua marcha em função daquele que se encontra à beira do caminho. Sim, porque uma vez que o percebeu, já não pode mais ignorá-lo. O samaritano não tem como fechar os seus olhos e seguir adiante. Ele não pode simplesmente desviar o olhar e fingir que não viu o que viu e captou com o coração. É preciso parar. É preciso parar e é preciso fazê-lo imediatamente, porque uma vida humana está em perigo, está ameaçada e pode vir a perecer. E isso não pode ser tratado como questão de somenos. E é bem diante de questão assim que todas as demais questões, grandes como sejam, se tornam secundárias e precisam ser postas de lado. E, efetivamente, é o que ele faz. Ele vê o homem ferido. Ele se detém em função do homem ferido e experimenta compaixão por aquele. Este é um terceiro dado absolutamente fundamental, que precisamos perceber e abraçar como virtude necessária à nossa própria conduta. Perceber, deter-se, compadecer-se. Compadecer-se significa padecer com. Implica colocar-se ao lado de alguém e assim fazer-se partícipe daquilo que toca o outro. O que lhe afeta, doravante, afeta a mim também. De maneira análoga, se dá na etimologia da palavra compaixão. É sofrer com o outro, participar das suas paixões ou afetos. Compadecimento e compaixão são realidades que caminham entrelaçadas. O samaritano se detém e, compadecido, coloca-se ao lado do homem ferido.
Ele agora está sujeito à mesma dor daquele homem, pois sujeito aos mesmos perigos de que viu-se vítima. O samaritano sai do seu lugar, seja este um lugar de conforto ou não, e vai colocar-se no lugar do outro, vítima com ele, partilhando e assumindo como seu o drama que era de seu semelhante. E veja, nada se sabe a respeito deste homem ferido. Se era uma pessoa comum ou destacada, se era plebeu ou nobre, se mal afamado ou cheio de prestígio, se era homem de bem ou mesmo criminoso. Sabe-se apenas o essencial. Trata-se de um homem, uma vida humana, com todo o valor que lhe é intrínseco e toda a fragilidade que lhe é inerente. E isso basta para que o samaritano o veja, se detenha e se compadeça. Mas há um dado a mais na sua conduta, no seu proceder, e ele é decisivo, pois, tendo visto aquele homem, se detido em seu favor e se compadecido dele, agora o samaritano age. Nós não sabemos de que recursos ele dispõe, salvo aquilo que é relatado no texto, e nem é tanto. O fato é que, em sua ação misericordiosa, ele vai dispondo daquilo que tem em função da vida. Sim, de salvar a vida do outro, de preservá-la, cuidá-la, como compete sempre que tratamos de vidas humanas. Ele coloca à disposição do outro o seu tempo. Coloca a serviço do outro os seus recursos, sim. A serviço daquele que sofre, ele empenha o seu óleo, o seu vinho, a sua montaria, até mesmo o seu dinheiro. O seu proceder é dedicado, é cuidadoso e no seu zelo não deixa escapar sequer os detalhes. Até mesmo necessidades que eventualmente surgirão no porvir são desde já contempladas pela sua providência. Ele chega a dizer ao estalajadeiro: olha, se alguma coisa faltar, informa-o a mim. Serve ao outro com o melhor de si e faz todo esse bem sem qualquer expectativa de retorno, sem visar qualquer tipo de ganho pessoal, sem esperar qualquer coisa em troca, praticando a virtude do amor, ou, em outros termos, a velha e boa caridade. E é assim, portanto, que aquele samaritano se faz próximo ao homem estranho, desconhecido, vítima de salteadores e sofredor. Sensível à dor daquele que sofre, ele o vê, ele se detém, ele se compadece, ele age. E a sua conduta é figura do agir do próprio Cristo. E como um exemplo de valor universal, serve também a nós como um paradigma para nosso próprio modo de vida. Eis o que o Evangelho demanda de nós. Eis o que demanda de nós sermos cristãos. Que estejamos também sensíveis às dores daqueles que estão diante de nós, de modo que ela jamais escape ao nosso olhar, de modo que perante a mesma jamais nos vejamos indiferentes. Que sejamos nós também capazes de interrompermos a nossa marcha e de nos colocarmos ao lado daquele que carece de assistência, deixando de lado até mesmo nossos próprios interesses, a fim de assistirmos ao outro
naquilo de que se faz carente. Que sejamos dotados de compaixão e tenhamos a capacidade de nos compadecermos daquele que sofre nas suas aflições, colocando-nos junto ao mesmo, solidariamente, e que venhamos a dispor com liberalidade dos nossos recursos, que, a bem da verdade, doados por Deus o foram, e que, segundo a misericórdia divina, venhamos a agir com caridade, na promoção do bem, na promoção da vida. Assim fizera o samaritano daquela parábola. Assim lhe dissera o Senhor Jesus ao intérprete da lei que lhe indagara acerca do modo como deveria agir. Vai e procede tu de igual modo. Acolhemos nós esta mesma palavra e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. No sábado, dia 8 de julho, vivenciamos um momento magnífico e inesquecível como família da fé que somos. Fizemos o tradicionalíssimo passeio do Morro da Urca, uma trilha que se estende pela floresta, que tem início na pista Cláudio Coutinho, na Praia Vermelha, e termina na estação primeira do Bondinho, ali no topo do referido morro. Participaram dessa programação crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, representantes dos mais variados segmentos da nossa comunidade, das suas diversas sociedades internas, irmãos e irmãs dos 5 aos 85 anos de idade. Todos unidos, cooperando uns com os outros, se divertindo muito. Foi realmente um dia especial. Ficou gravado na nossa memória, no nosso coração. E fica o ensejo para que você esteja atento às próximas programações e venha participar delas conosco. Afinal, no seio da nossa comunidade, nesta família da fé, por certo, há um lugar também para você. No último domingo, dia 9 de julho, vivenciamos também um momento agradabilíssimo de alegria e comunhão por ocasião da passagem do Dia do Diácono, uma data oficialmente reconhecida pelo calendário de celebrações da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estivemos na companhia da família da fé, tributando carinho e respeito aos nossos queridos irmãos oficiais. E a nossa celebração se estendeu ao salão social da igreja, onde desfrutamos de um delicioso almoço, que foi preparado e oferecido à comunidade por meio das mãos operosas de nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH local. Sim, mais uma vez desfrutamos da tradicionalíssima e deliciosa feijoada da Junta Diaconal. E como foi bom estarmos ali, num ambiente fraterno, festivo, de muita paz e alegria, como só a igreja ser. Fica o convite para que você venha juntar-se a nós em outras oportunidades e desfrutar também de todo este gozo que é pertencer ao rebanho de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Você já conhece o canal da Secretaria de Música do Presbitério do Rio de Janeiro aqui no YouTube? Pois bem, o canal da Secretaria está cheio de conteúdos interessantes no formato podcast de mesa ou MesaCast, bate-papos muito ricos com forças vivas que têm atuado na esfera das igrejas do nosso concílio, empenhadas nos labores musicais de suas comunidades e por meio das suas vivências e da partilha de suas experiências, eles têm iluminado a muitos. O último episódio da série está no ar e você pode visitá-lo. É um bate-papo com o maestro Roldão Noé Depré, que rege o coro Júlio de Oliveira e também o coro infantil Julinho de Oliveira, ambos na Igreja Presbiteriana da Tijuca. E você pode assistir a este vídeo e a todos os demais publicados no mesmo canal, deixando seu like, compartilhando-o com quem você ama e ajudando-nos a impulsionar mais esta frente de trabalho, bastando para tal clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo.
Faça isso hoje mesmo. Delicie-se com a história trazida pelo nosso querido entrevistado e frua dali toda a sorte de bênçãos que Deus tem para nos compartilhar por meio destas nossas ricas vivências eclesiais. Chegado o momento de orarmos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração dominical. Feche os olhos, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.